Sente que ao acordar de manhã, os seus músculos estão mais doridos e o corpo mais rígido do que no dia anterior? Alguma vez tentou pegar num saco de compras que antes carregava sem esforço e sentiu uma fraqueza inesperada nos braços? Esta perda de força, esta sensação de que o nosso corpo já não nos obedece como antes, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. É frustrante e, sejamos honestos, um pouco assustador. Sentimos que a nossa independência está a escorregar por entre os dedos. Talvez já tenha tentado fazer algo a respeito. Começou a caminhar mais, o que é ótimo para o coração, mas parece não fazer muito pela sua força. Talvez, seguindo o conselho de toda a gente, tenha trocado o leite de vaca por leite de soja, a pensar que estava a fazer a escolha mais saudável, mas os resultados simplesmente não aparecem. E se eu lhe dissesse que essa troca, feita com a melhor das intenções, pode não ser a solução ideal para recuperar a massa muscular? E se existisse uma alternativa, uma bebida vegetal simples, que a maioria das pessoas ignora, mas que pode fornecer ao seu corpo precisamente os blocos de construção de que ele precisa para se reconstruir enquanto dorme? Neste vídeo, vamos desvendar que bebida é esta e por que é que ela pode ser muito superior ao leite de soja para quem tem mais de 60 anos. Mas não vamos ficar por aqui. Vamos explorar um conjunto de hábitos e alimentos simples que, combinados, criam um poderoso sistema para fortalecer o seu corpo, aumentar a sua energia e proteger a sua preciosa independência. Fique até ao fim, porque o que vou partilhar no final pode mudar completamente a forma como encara o seu envelhecimento. Vamos começar por desvendar este mistério da bebida vegetal. Durante anos ouvimos dizer que o leite de soja era a grande alternativa ao leite de vaca. E para muitas pessoas é uma opção perfeitamente válida. No entanto, quando o nosso objetivo principal é combater a perda muscular que vem com a idade, a sarcopenia, precisamos de ser um pouco mais estratégicos. O leite de soja, embora contenha proteína, também contém fitoestrogênios, compostos que imitam a hormona estrogênio no corpo. Para algumas pessoas, especialmente em grandes quantidades, isto pode levantar questões. Além disso, a alergia à soja é relativamente comum e algumas pessoas simplesmente não a digerem bem. E quanto a outras alternativas populares, como o leite de amêndoa? Bem, a verdade é que a maioria dos leites de amêndoa comerciais são, na sua essência, água com sabor à amêndoa e uma quantidade muito, muito baixa de proteína, tornando-os praticamente inúteis para o nosso objetivo de reconstrução muscular. Então, qual é a resposta? A resposta pode estar numa fonte humilde e muitas vezes subestimada: a ervilha. Sim, estou a falar de uma bebida feita a partir de proteína de ervilha. Sei que pode soar estranho, mas peço-lhe que me dê 1 minuto para explicar por que é que esta pode ser a sua nova arma secreta. A bebida de proteína de ervilha, muitas vezes chamada de leite de ervilha, é uma potência nutricional. Primeiro, e mais importante, a sua qualidade proteica é excepcional. É uma proteína completa, o que significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que precisa de obter através da alimentação. Estes são os verdadeiros blocos de construção para tudo no nosso corpo, desde os músculos à pele e aos ossos. Mas há um aminoácido em particular onde a proteína de ervilha realmente brilha: a leucina. Pense na leucina como o interruptor principal para a construção muscular. Quando consumimos proteína, é a presença de uma quantidade suficiente de leucina que envia um sinal alto e claro ao nosso corpo, dizendo: está na hora de reparar e construir tecido muscular. E a proteína de ervilha está carregada de leucina, muitas vezes em concentrações superiores às de outras proteínas vegetais. Além disso, é incrivelmente fácil de digerir. Não contém lactose, glúten, soja ou frutos secos, o que a torna uma opção fantástica para quase toda a gente, mesmo para quem tem um estômago mais sensível. Agora, a parte mais fascinante é como isto se relaciona com o título deste vídeo: reconstrói os músculos durante a noite. Isto não é magia, é biologia.
Durante o dia, estamos ativos, a quebrar fibras musculares, mesmo com atividades normais. À noite, durante o sono profundo, é quando o nosso corpo entra em modo de reparação. É o turno de trabalho da equipa de construção do nosso corpo. O problema é que, se não dermos a essa equipa as ferramentas e os materiais de que ela precisa, eles não podem fazer o seu trabalho corretamente. Ao beber um copo de leite de ervilha cerca de 1 hora antes de ir para a cama, está a fornecer ao seu corpo um fluxo constante de aminoácidos, especialmente a poderosa leucina, precisamente na altura em que ele mais precisa. Está a equipar a sua equipa de construção para que possam trabalhar durante toda a noite, reparando os músculos, tornando-os mais fortes e resilientes. Imagine ir para a cama sabendo que não está apenas a descansar, mas que está ativamente a ajudar o seu corpo a rejuvenescer. Esta é a primeira peça do puzzle. O hábito de nutrir o seu corpo antes de dormir. Não precisa de ser complicado. Um copo de 200 a 250 mililitros de leite de ervilha sem açúcar é suficiente. Se quiser, pode adicionar uma pitada de canela, que não só dá um sabor agradável, como também pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Pense na Maria, uma senhora de 68 anos que se queixava de acordar sempre com dores e de já não conseguir pegar no neto ao colo sem sentir um puxão nas costas. Ela começou a incorporar este simples ritual noturno. Nas primeiras semanas, a maior diferença que notou foi que acordava a sentir-se menos rígida. Depois de um mês, um dia, o neto correu para ela e ela pegou-lhe ao colo instintivamente, sem pensar. Só depois é que se apercebeu. Não tinha doído. Aquele pequeno momento deu-lhe uma onda de confiança e esperança que não sentia há anos. Uma preocupação comum é: mas beber antes de dormir não me vai fazer acordar para ir à casa de banho? É uma questão válida. A chave é o timing e a quantidade. Um copo pequeno cerca de 1 hora antes de se deitar dá tempo ao seu corpo para processar o líquido. É uma questão de encontrar o equilíbrio que funciona para si. Este ritual noturno é mais do que apenas nutrição. É um ato de cuidar de si mesmo, um sinal que envia ao seu corpo de que está do lado dele nesta jornada. Agora que já tem esta poderosa ferramenta para a sua noite, vamos ver como pode potenciar ainda mais os seus resultados durante o dia, porque a reconstrução muscular não acontece apenas enquanto dormimos. É um projeto de 24 horas. E o segundo hábito crucial é a forma como distribui a sua proteína ao longo do dia. Muitos de nós crescemos com a ideia de 3 refeições principais: pequeno almoço, almoço e jantar. E muitas vezes, o pequeno almoço é pobre em proteína. Talvez um pão com manteiga e um café. O almoço pode ter alguma proteína, e o jantar é frequentemente a refeição mais pesada. O problema com esta abordagem é que o nosso corpo é como uma pequena fábrica que só consegue processar uma certa quantidade de matéria-prima de cada vez. Se lhe dermos uma quantidade enorme de proteína toda de uma vez ao jantar, ele vai usar o que consegue para a reparação muscular e o resto pode ser desperdiçado ou armazenado como gordura. Uma abordagem muito mais eficaz, especialmente depois dos 60, é distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada por todas as refeições. O objetivo deve ser consumir entre 20 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal. Isto mantém um fornecimento constante de aminoácidos na sua corrente sanguínea, garantindo que os seus músculos têm sempre acesso aos blocos de construção de que precisam. O que é que isto significa na prática? Vamos esquecer as dietas complicadas e pensar em comida real e saborosa, adaptada à nossa cultura. Ao pequeno almoço, em vez do pão simples, que tal 2 ovos mexidos com um punhado de espinafres? Ou uma tigela de papas de aveia, mas em vez de açúcar, adicione um punhado de nozes e sementes de chia. Estas pequenas mudanças transformam a sua primeira refeição do dia numa oportunidade de construção muscular. Ao almoço, certifique-se de que tem uma boa porção de proteína de qualidade. Pode ser um belo bife de atum grelhado, umas sardinhas assadas ricas em ômega 3 ou um peito de frango do campo. Acompanhe com muitos legumes e uma porção de leguminosas como feijão frade ou grão de bico, que também são excelentes fontes de proteína vegetal. Ao jantar, pode ser uma refeição um pouco mais leve,
mas ainda assim rica em proteína. Uma sopa de lentilhas robusta, um pedaço de pescada cozida com brócolos ou uma salada grande com queijo fresco ou tofu. Ao fazer isto, está a transformar cada refeição numa oportunidade para nutrir os seus músculos. O próximo elemento fundamental é um mineral que é um verdadeiro herói anônimo da saúde muscular: o magnésio. Podemos tomar toda a proteína do mundo, mas se não tivermos magnésio suficiente, os nossos músculos não conseguem funcionar corretamente. O magnésio está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular, a produção de energia e a transmissão de sinais nervosos. A falta de magnésio pode manifestar-se como câimbras musculares, fraqueza, fadiga e até espasmos. E a verdade é que muitas pessoas com mais de 60 anos têm deficiência deste mineral crucial, sem sequer o saberem. Felizmente, é fácil encontrá-lo em alimentos deliciosos. Pense em tudo o que é verde e folhoso, como as couves e os espinafres. Frutos secos, especialmente amêndoas e castanhas do Pará, são fantásticos. As sementes de abóbora e de girassol são pequenas potências de magnésio. E para gáudio de muitos, o chocolate preto, com mais de 70% de cacau, também é uma excelente fonte. A forma de o incorporar é simples. Adicione um punhado de sementes de abóbora ao seu iogurte ou salada. Coma um pequeno punhado de amêndoas como lanche à meio da tarde. E sim, permita-se 1 ou 2 quadrados de bom chocolate preto depois do jantar. Não é um sacrifício, é um prazer que está a trabalhar a seu favor. Por fim, vamos falar de algo que todos sabemos que é importante, mas que muitas vezes negligenciamos da forma correta: a hidratação. E não se trata apenas de beber água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, o desempenho muscular cai drasticamente. A recuperação torna-se mais lenta e o risco de câimbras aumenta. Mas, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede pode tornar-se menos fiável. Podemos estar desidratados sem sentir sede. Por isso, é importante beber água regularmente ao longo do dia, mesmo que não sinta necessidade. No entanto, a hidratação vai para além da água. Quando suamos ou simplesmente vivemos o nosso dia, perdemos não só água, mas também eletrólitos vitais, como o sódio e o potássio, que são essenciais para a função muscular. Em vez de recorrer a bebidas desportivas cheias de açúcar, pode facilmente criar a sua própria bebida eletrolítica em casa. Um copo de água, uma pequena pitada de sal marinho integral, umas gotas de sumo de limão e, se quiser, uma colher de chá de mel. É simples, natural e incrivelmente eficaz. Além disso, pode comer a sua água. Alimentos como o pepino, a melancia, a laranja e o aipo são ricos em água e ajudam a mantê-lo hidratado ao longo do dia. Como pode ver, não se trata de uma única bebida mágica, mas sim de criar um sistema de apoio para o seu corpo. É um ciclo virtuoso que começa quando acorda. Em vez de um pequeno almoço apressado e pobre, você começa o dia a fornecer proteína de qualidade aos seus músculos com ovos ou aveia. Ao longo do dia, mantém-se hidratado, não apenas com água, mas com alimentos e eletrólitos que permitem que os seus músculos funcionem no seu melhor. Inclui snacks inteligentes, como um punhado de amêndoas ricas em magnésio que previnem câimbras e fadiga. E no final do dia, completa o ciclo com aquele copo nutritivo de leite de ervilha, preparando o seu corpo para uma noite de reparação e reconstrução intensiva. Cada passo apoia o seguinte: criando um ambiente no seu corpo onde os músculos não só sobrevivem, como prosperam. E agora chegamos à peça final do puzzle, a grande surpresa que prometi no início. Porque podemos ter a melhor nutrição do mundo, a proteína perfeita, todos os minerais e vitaminas, mas se não dermos aos nossos músculos uma razão para crescerem, eles não o farão. O corpo humano é incrivelmente eficiente e um pouco preguiçoso. Se não usarmos os nossos músculos, o corpo pensa: bem, parece que não precisamos disto, e começa a desmantelá-los para poupar energia. O segredo final, o catalisador que ativa todo este processo nutricional,
É o movimento de resistência. Agora, por favor, não se assuste. Não estou a falar de ir para um ginásio e levantar pesos pesados ou fazer exercícios complicados. Estou a falar de movimentos simples, seguros e incrivelmente eficazes que pode fazer no conforto da sua casa. Pense nisto como enviar um memorando aos seus músculos. Cada vez que os desafia, mesmo que ligeiramente, está a enviar uma mensagem que diz: Ei, preciso de ti. Por favor, fica mais forte. E quando essa mensagem chega, o corpo pega em toda a maravilhosa proteína e nutrientes que você consumiu e envia-os diretamente para esses músculos para os reconstruir, maiores e mais fortes do que antes. Que tipo de movimento? É mais simples do que imagina. Uma das melhores coisas que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira firme, sem usar as mãos, 10 vezes seguidas. Isto é um agachamento, um dos exercícios mais funcionais que existem, fortalecendo as pernas, os glúteos e o core, tornando mais fácil levantar-se, caminhar e subir escadas. Outro exemplo, flexões na parede. Fique de pé, de frente para uma parede, coloque as mãos nela à largura dos ombros e incline-se, dobrando os cotovelos, e depois empurre de volta. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, ajudando-o a empurrar portas ou a levantar-se do chão. Até mesmo carregar os sacos das compras do carro para casa pode ser um exercício. Em vez de ver isso como uma tarefa, veja como uma oportunidade para fortalecer a sua força de preensão e os braços. Pequenas coisas feitas de forma consistente fazem uma diferença monumental. A chave não é a intensidade, é a consistência. 15 minutos por dia é tudo o que precisa. Pode fazer isto enquanto vê as notícias ou ouve rádio. Este movimento é o que dá um propósito a toda a sua estratégia nutricional. Ele diz ao seu corpo exatamente para onde enviar os blocos de construção. Eu sei que incorporar novas rotinas pode parecer esmagador. O meu conselho é: comece devagar. Não tente mudar tudo de uma vez. Talvez esta semana, o seu único objetivo seja experimentar a bebida de ervilha antes de dormir. Veja como se sente. Na próxima semana, talvez adicione o hábito de comer um punhado de sementes de abóbora todos os dias. Pequenos passos, um de cada vez, são os que levam a mudanças duradouras e a grandes vitórias. Lembre-se, você tem muito mais controle sobre o seu processo de envelhecimento do que alguma vez lhe fizeram acreditar. Não é uma batalha perdida contra o tempo. É uma dança, onde pode escolher os passos. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Já experimentou leite de ervilha? Qual é o seu maior desafio quando se trata de manter a força e a energia? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas práticas para viver uma vida cheia de vitalidade depois dos 60, por favor, clique no botão Gosto e subscreva o nosso canal. Ajuda-nos imenso a chegar a mais pessoas como você, que merecem sentir-se fortes e capazes em todas as fases da vida. Lembre-se, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. Uma escolha que pode fazer todos os dias, em cada refeição, em cada pequeno movimento. Cuide de si. Viva a sua melhor vida em qualquer idade. Até a próxima.